Estamos no canal 8 da Via Cabo, da Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o professor Jefferson Manhães Azevedo, é o diretor do IFE aqui do Centro e de Campos do Goytacazes. Professor, eu queria, nesse bloco agora, falar sobre os cursos, porque eu não tenho assim noção, com 8 mil alunos, 600 professores, a grade, como é que funciona isso? Como é que é isso? Por exemplo, eu sei que tem engenharia. Minha filha passou e não fez porque foi fazer psicologia na UF, mas passou lá em design gráfico. Sei. Então, quer dizer, esses são os dois cursos que eu sei que existe. Mecânica lá no antigo escola, na parte que seria de escola técnica, da antiga escola técnica. Química também eu sei que existe. Mas o quê? Mas como eu falei, nós temos da alfabetização de jovens e adultos até o mestrado hoje na nossa escola. O maior número de alunos nós temos no ensino técnico e médio. O técnico nós temos na área industrial, elétrica, mecânica, controle e automação, temos na área de informática, telecomunicações, química, é uma diversidade de cursos. Nos cursos superiores nós temos a área das licenciaturas, que é a formação de professor, né? Nós completamos 10 anos esse ano, né? No ano passado, comemoramos esse ano, nós temos na área de matemática, geografia, química, física e biologia. Eu não sabia disso. Né? E já lançamos o desafio agora, nós vamos montar uma licenciatura na área de educação física e já tem grupos de estudos também na área de literatura. Na área do que nós chamamos de tecnologia, né, os cursos de graduação tecnológica, nós temos na área de telecomunicações, na área de informática. Existe uma rádio, uma TV, uma coisa assim, né? Lá. A rádio, ela foi desativada. A Patrícia Daldeganta, inclusive, trabalha. Mas ela é assessoria de comunicação. Tá. A rádio hoje não está ativada, né? Mas tinha uma rádio lá. Tinha uma Rádio Vanguarda, muito importante, que nós tivemos. E há o projeto nosso de restaurar essa rádio, né? Então nós temos vários cursos na área de... Nós temos manutenção industrial, sistemas elétricos, nível superior, graduação tecnológica, são os cursos tecnólogos. E nós temos os bacharelados, né, que são os cursos de engenharia de controle e automação, de arquitetura e urbanismo e na área de sistemas de informação. E nós temos pós-graduação lato sensu em várias áreas, né, e o mestrado em engenharia ambiental. Todos são cursos gratuitos, isso é muito importante, mesmo lato sensu, que é uma especialização, e tradicionalmente nas universidades tradicionais, esses cursos são pagos, não o mestrado e doutorado, mas os cursos de especialização, que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Houve uma opção, desde a direção do professor Luiz Augusto Caldas, né, que nós fizéssemos esses cursos gratuitos, né? Eu fui diretor de pesquisa pós-graduação, mantivemos esse caminho e hoje mantivemos essa ação. Então nós temos aí uma diversidade de ações, mas vamos fazer muito mais porque a nossa região precisa de muitas outras modalidades. Que te trouxe aqui, que me causou assim, uma curiosidade, vamos dizer, é um projeto tecnológico que vocês, eu ouvi falar, mas eu na realidade não deixei que você me contasse, mas até a minha pergunta foi bastante assim incisiva e bruta, vamos dizer assim, acabou com o quadro negro? Quando eu estava na campanha no ano passado para ser diretor-geral, eu falava para os meus alunos que existiam alguns espaços naquela escola, que eu me formei lá há 25 anos atrás. E se eu fizesse uma viagem muito longa e retornasse, alguns poucos lugares eu conheceria. O ginásio de esportes, a caixa d'água, o auditório Miguel Ramalho e as salas de aula. Infelizmente, as salas de aula eram a maior parte delas, as teóricas, exatamente como eu fui aluno. Quadro de giz, salas quentes, inadequadas para os trópicos, inadequada para uma cidade como a nossa, inadequada para o jovem. Né? E para o aprendizado, né? Para o jovem de hoje em dia. Com calor, né? Ninguém tem disposição. Hoje, se na década de 70 nós guardávamos 50 minutos para alguém manter a atenção frente a uma palestra, hoje são 6 minutos. O jovem, ele não consegue, o trabalhador de hoje, diante de tantas informações, tantos estímulos, rapidamente ele perde o seu pensamento. Então nós temos que ter estratégias para tornar as aulas mais cativantes e que envolvam
os alunos. Isso é a pedagogia mais avançada, não de agora, já desde a década de 70, os grandes estudos mostrando que nós temos que ter um novo modelo de aprendizagem. Isso existe pesquisa, né? Já vi pesquisa a respeito há muito disso, tempo. né? Só que agora nós temos uma grande oportunidade, né? As tecnologias, elas facilitam determinadas ações de compartilhamento, de colaboração, que dizia-se importantes no processo de aprendizagem, de construção do conhecimento, e que agora torna-se possíveis através, né, de vários artefatos tecnológicos, também, não exclusivamente, num novo modelo. Então, eu assumi com compromisso com os alunos que eu colocaria ar refrigerado em todas as salas de aula, que eu colocaria uma TV de LCD em todas as salas de aula, que eu daria um notebook para cada professor, que nós reformularíamos a sala de aula, colocaríamos uma internet livre para que eles pudessem ter acesso a todos os conteúdos. E o fiz, né? Fizemos. Estamos agora concluindo apenas o bloco A, do ponto de vista dos aparelhos de ar-condicionado. Temos um problema elétrico lá que nós estamos fazendo para colocar toda essa carga funcionando, mas já está instalados em todas as salas de aula do bloco D, que é um bloco grande, e agora no bloco A, que são maiores, são aproximadamente 70 salas de aula, que nós tiramos todos os quadros de giz, colocamos o quadro com caneta, que não é possível com o investimento tecnológico que nós temos hoje. O quadro de giz, inclusive, ele é ruim do ponto de vista de alergia, ele é ruim do ponto de vista de você ter um artefato tecnológico, né? E nós entregamos para os professores... Poluidor, né? Poluidor, né? Então, nós reformulamos. Hoje nós inauguramos agora 2 semanas, quem quiser acessar o nosso blog para poder verificar, né? Salas no bloco D da nossa instituição, que eram com divisórias ainda, que não tinham nada a ver com a nossa instituição do ponto de vista do que ela pode investir. Nós reformulamos com tratamento acústico, pintadas, com piso novo, com ar refrigerado, com TV, com um quadro que não é de giz, um quadro de pincel. O professor agora se sente melhor, o aluno se sente melhor nessa sala. Por quê? Imagina um trabalhador que chega 6h30 na nossa instituição, cansado de um dia inteiro no verão, né, março, abril, e chega numa sala quente, com quadro de giz, professor só falando, sem multimídia. Então hoje todas as salas nossas são multimídias. Nós fizemos um investimento na ordem de R$1 milhão numa primeira etapa, né, e talvez seja a única instituição do interior do estado, no tamanho da nossa instituição, né, eu estou falando aí de 70 salas, claro, que tenha todas as suas salas multimídia. Isso é o primeiro passo, esse é o passo, é o V0 que nós falamos, né, porque isso foi só para fazer com que a nossa instituição vencesse esse tempo que eu chamo, não é um tempo perdido, né, mas um tempo que não atualizou. E eu quero, em dezembro, quando eu for entregar a gestão para a comunidade, né, entregar essa escola melhor. E quando chegar alguma autoridade, algum pai de aluno, né, chegar e falar o seguinte: olha, eu quero mostrar para você o espaço mais importante da nossa instituição, é a sala de aula. Eu não quero levar no gabinete do diretor, né, a sala de aula tem que ser o melhor espaço da nossa instituição. E nós vamos entregar isso, né, até dezembro, todas as salas, no padrão que nós entendemos que nós podemos oferecer e que pode ser uma referência, né, para outras experiências públicas de ensino, né? Não algo que a gente tem que ensinar. Nós estamos aprendendo muito com a rede pública, com várias outras experiências, mas nós podemos contribuir, porque hoje nós temos um investimento do governo federal, talvez na história o maior de todos que nós temos. Hoje é estratégico para o governo a rede federal de ensino, então nós temos que fazer um ensino de muitíssima qualidade, professores muito qualificados, muito investimento dos professores, né? E um modelo diferente de sala de aula. Agora, essa é a primeira parte, né? Nós estamos, junto com isso, fazendo uma capacitação com os nossos professores, porque não é possível fazer uma educação de qualidade se o professor não estiver bem. Atualizado, é isso que aí que eu queria chegar. Mas eu queria te interromper, fazer uma pergunta. Não sou Faustão, não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, essa tela de LCD que você tem, se eu chegar lá com um laptop e conectar nessa tela de LCD a internet, que é o wireless, vai funcionar a internet nessa tela? Já tem esse sistema? Até o ano passado, o professor que quisesse dar uma aula numa sala multimídia, nós tínhamos aproximadamente 5 salas. Olha, de 70 nós tínhamos 5. Né? Eu não estou contando os laboratórios. Hoje você tem... Não, laboratório. Então, o que acontecia? O professor, inclusive, ele não podia garantir, ele não podia preparar uma aula multimídia, né, com mesmo o básico, porque ele não sabia se naquele dia estava disponível. Então, às vezes, uma briga... Agora toda a sala tem. Então, isso já propicia esse professor a fazer uma aula mais adequada. E que mais? Ele chegava com um pendrive, com a aula que ele preparava no computador dele de casa. Quando chegava lá, ele levava em média 15 a 20 minutos no computador local, que muitas vezes era não tão rápido quanto o que ele tinha em casa.
não tinha os aplicativos atualizados, tinha vírus, enfim, era um problema. Então ele levava de 15 a 20 minutos para a aula começar. Hoje, os computadores têm entrada HDMI, saída HDMI, de alta definição de imagem para os televisores, no máximo em 2 minutos. O professor, ao chegar à sala, ele abre o notebook dele, né, que a instituição deu concessão de uso para ele conecta o cabo HDMI e é o tempo em que o computador liga e a aula começa. Então nós temos no máximo de 1 a 2 minutos funcionando. Isso traz uma produtividade muito grande. Além do que, né, o televisor hoje ele é muito mais resistente ao mau uso. CD hoje em dia, né? é outra. Você não tem problema de... A própria visão mesmo é outra qualidade. Não, é outra coisa. É um outro conceito. Então hoje os nossos professores começam a usar. Porque nós tínhamos uma pesquisa que dizia o seguinte: 90% dos professores usam o computador para alguma atividade de aula, não, de preparação da aula. Mas menos de 40% usavam pelo menos uma vez em sala de aula. Sim, mas agora estimulados. A meta nossa agora é fazer com que 90% dos professores usem pelo menos, né, uma vez ao longo do seu semestre na sala de aula, uma aula aí agora devem estar altamente estimulados com relação a isso. E aí à noite na escola você já vê a diferença. Eu vou fazer uma pergunta, que a gente vai partir para um outro bloco, mas eu queria te fazer uma pergunta. Seria um sonho igual cada aluno ter seu laptop? Não é um sonho, e o professor Luiz Augusto e nós vamos entrar num processo eleitoral agora, né? Eu estou apoiando o professor Luiz Augusto Caldas, que é o nosso futuro reitor. Eu estou construindo com ele, nós estamos construindo isso, e nós temos um compromisso, né? Nós queremos, nos próximos 4 anos, né? Nós entregamos no Campo Centro um notebook, né? O compromisso do professor Luiz Augusto vai ser entregar um tablet para cada professor em todo o instituto. E nós vamos construir, até o final do mandato dele, um tablet para cada um dos nossos alunos, né? E eu não vejo isso não é do nosso orçamento, não. Hoje, a política de governo aponta para esse aluno. Não é possível você hoje fazer uma educação de qualidade pertinente para o nosso aluno se ele não estiver envolvido. Então, você ter um equipamento para o aluno junto com o professor, a construção do conhecimento ela é muito diferente. Agora, isso traz desafios enormes e que nós vamos estar juntos para conseguir. Eu acho que nada é impossível. Eu acho que não é nada disso é impossível. Mas eu ainda vou voltar nesse assunto ainda. Vamos ao intervalo. Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o professor Jefferson Manhães Azevedo, que é o diretor do IFE aqui em Campos. Voltamos já.